de aceitação dos trabalhos. Essa primeira, por exemplo, tem 17% de taxa de aceitação dos trabalhos. Então, parece uma coisa difícil, né? Posso garantir para vocês que não é. Algumas revistas a gente pode assustar assim, tem 4% de taxa de aceitação dos trabalhos. Pessoal, não é um processo difícil se você conhece uma página dentro da página da revista, que é uma seção direcionada para os autores, chamada Guide for Authors, ou Guia para os Autores. Essa página é imprescindível, eu posso até me arrisco a dizer que é mandatória você conhecer. Então, uma vez que aqui você tem uma lista mais macro, né? São 38 revistas. Você pode fazer aqui uma pré-seleção, selecionar de 3 a 5 revistas que te parecem mais interessantes, e depois vocês podem chegar a essa página oficial da revista e abrir esse guia para os autores. É um PDF, porque nesse PDF, cada revista, independente de qual área você esteja trabalhando, cada revista tem a sua especificidade, seja ela em periodicidade de publicação. Então, tem revistas que trabalham com publicações a cada 2 meses, tem revistas que têm publicação contínua, ou seja, a qualquer momento vocês podem publicar, não vai ter muito tempo de espera até a publicação. Tem revistas que publicam 2 vezes por ano, e não só por essas questões, mas também a parte de normas técnicas do seu trabalho. Então, toda revista define de forma individual o que é periodicidade, norma técnica. Então, pode ter revistas dentro da área de medicina que trabalha com a norma de Vancouver, por exemplo, a norma da BNT, e às vezes o seu trabalho está configurado para uma norma técnica específica, e a revista que você está fazendo a submissão utiliza uma outra norma. Isso vale até para a construção de gráficos, tabelas, como você vai mostrar os dados da pesquisa, todas as sessões dos trabalhos, como a revista prefere que você divida o seu trabalho em sessões, tudo isso é individual e específico de cada revista. Então, muita gente nos faz consultas, perguntas, né, sobre essa questão de como estruturar um trabalho para melhor encontrar a melhor revista para publicar. Então, pessoal, não existe uma resposta única, porque cada revista tem a sua especificidade, tá? Tem a sua individualidade na hora da eleição do que é referente à norma técnica, padronização, sessões e periodicidade. Então, fiquem atentos a esse guia para os autores. Aqui, além dessas informações de tempo até a publicação, então, tempo até a primeira decisão, o que seria esse tempo até a primeira decisão? A primeira decisão se refere ao parecer dos revisores. Então, você vai receber o parecer de pelo menos dois revisores, com sugestões. Pode ser que seu trabalho seja aprovado em primeira instância, isso não é tão comum, mas pode acontecer. E aí, se você receber sugestões para que seu trabalho seja aprimorado, eles têm até 4 semanas para enviar esse primeiro parecer sobre o seu trabalho. E depois, logo em seguida, vem a decisão sobre o trabalho, e o tempo até a publicação, depois desse primeiro passo, é de 2 semanas. Então, é uma revista super interessante, essa primeira, porque a Journal of Culinary Production, para mim, por exemplo, faria muito sentido, porque ela tem um fator de impacto e um site score bem interessantes, né? Se a gente pensar em impacto, é uma revista que não demora tanto para responder, né? Em um pouco mais de um mês, você já teria o seu trabalho publicado. Então, se você tem pressa para publicação, você pode selecionar aqui, supondo que você já está no final do mestrado, precisa ter uma publicação aprovada, a sua instituição faz esse pedido, né? Você pode classificar essa lista pelo tempo de publicação. Então, você consegue selecionar aí as revistas que têm um tempo menor dentro que já tem uma aderência junto ao seu resumo. Pessoal, além dessas informações, você tem aqui em visualizar detalhes toda a informação sobre a revista. Então, essas subject areas são as áreas que ela foi indexada. Então, ela trabalha dentro dessas áreas. É uma revista, de certa forma, aqui interdisciplinar, né? Ela trabalha na parte de ciência ambiental, estratégia de gestão,
Então tem muita coisa interdisciplinar aqui. É uma revista que muita gente da administração pública, engenharia de produção, então tem essa questão interdisciplinar, isso é muito interessante, porque o seu trabalho, inclusive, pode ser encontrado de forma mais ampla, por pessoas que trabalham de maneira interdisciplinar. Aqui você tem os artigos mais recentes publicados por essa revista. Isso é uma possibilidade para você baixar esse trabalho e identificar, fazer como se fosse um benchmarking entre esse trabalho e o seu, para saber se o seu trabalho está no nível dos trabalhos já publicados pela revista, se o seu trabalho tem mais ou menos a mesma estrutura, se trabalha com questões similares. Então, fazer esse benchmarking de trabalhos já publicados é super interessante, super válido. Aqui você tem todo o escopo da revista, então todos os campos de conhecimento aqui que ela trabalha, e ele diz aqui, as áreas incluem, mas não estão limitadas a. Então, você pode encontrar aqui dentro dessas áreas as ramificações que também podem ser aceitas. E um pouco mais abaixo aqui, ele te traz ranking, né, das áreas que a revista é considerada mais importante. Então, uma das formas de você fazer a busca pelo como publicar numa revista nacional ou internacional, é esse passo a passo dentro do Journal Finder, que é 100% gratuito. Um outro passo a passo super interessante, então já trouxe para vocês toda a parte estrutural, teórica, de como preparar o manuscrito para publicação, e ali, se vocês estiverem é, essa preparação, como mostra esse conteúdo do Research Academy, e fizerem essa busca, então aí já muito do caminho já foi andado. Agora eu trago para vocês a base de dados Scopus. Tem um passo a passo super interessante aqui. Muita gente não conhece, a maioria das pessoas conhece Scopus pela busca, né, por documentos de forma ou de busca básica ou busca avançada, que nós temos aqui. Então, você constrói lá uma estratégia de busca e chega em uma lista de referências para apoiar aí os seus futuros trabalhos. Então, construção de lista de referência em Scopus é muito utilizado, mas muita gente não conhece essa opção sources aqui na parte superior direita, que nós providenciamos aqui para vocês toda uma lista de todas as revistas que estão indexadas, só que de uma forma que vocês podem fazer uma busca estratégica e uma comparação, um benchmarking de revistas. Então, é uma seção aqui de Scopus pouco conhecida. Vocês todos têm acesso a Scopus pelo portal CAPES, então, lá dentro do portal, vocês têm a busca pelas bases de dados, façam a busca por Scopus, acessem via instituição, então vocês têm que estar ou dentro do acesso remoto da sua instituição, né, VPN, ou fisicamente dentro da instituição, mas qualquer vínculo institucional que você tenha te permite acesso à base de dados Scopus pelo portal CAPES, tá? Então, entrando lá no portal, entrando em Scopus, você acessa aqui essa página com essa opção Sources na parte superior direita. Então, eu vou clicar em Sources e aqui vocês encontrarão mais de 45 mil revistas indexadas atualmente. Todas elas, sem exceção, passaram por um processo de avaliação super criterioso para estarem indexadas. Isso significa que nós estamos falando das com maior qualidade, as revistas com maior qualidade no mundo dentro da sua área. E as revistas que estão numa base de dados mundial, reconhecida mundialmente, Scopus é a maior do mundo em termos de cobertura. Então, isso te garante que, se você publica em uma revista que está indexada, o seu trabalho, a hora que tem um autor lá do outro lado do mundo, um autor lá no Japão, fazendo uma busca por uma palavra-chave para criar o trabalho dele, para criar a lista de referências para o trabalho dele, ele vai encontrar o seu trabalho se você publicar numa revista indexada. Então, o seu trabalho tem muito mais chances de receber citações e ter um impacto mais expressivo e o seu conhecimento realmente ser amplamente utilizado se você publica em uma revista que está indexada em uma grande base de dados internacional. Então, essa é a importância. Posso buscar aqui em Sources, utilizando a busca por título. Então, o que eu sugiro?
Conversem com o orientador de vocês, supervisor de vocês, colegas já com alguma experiência no campo, na linha de pesquisa, e peçam uma sugestão de um título, uma revista que é importante na sua linha de pesquisa, que é referência na sua linha de pesquisa. A partir de um único título, a gente consegue encontrar todas as outras indexadas nessa mesma linha de pesquisa. Eu já mostro para vocês como fazer isso. Caso você não tenha essa possibilidade, você pode buscar pelo campo de conhecimento, ou pela editora, ou pelo ISSN da revista. Então, uma busca pelo campo de conhecimento, você poderia aqui entrar dentro de uma área, por exemplo, ciência dos alimentos, né? Food Science. Engenharia de alimentos, né? Que muita gente chama, tem alguns cursos aí. São 508 revistas dentro dessa sub-área que é de agricultura e ciências biológicas. Então, dentro de uma grande área, uma sub-área, nós temos essa opção de buscar pelas revistas. Então, são 508. Como eu posso filtrar essas 508? Tem várias formas. Aqui, primeiro quartil de revistas. Primeiro quartil, pessoal, nós estamos falando das top 25% no mundo. Segundo quartil, de 25% a 50%, e assim sucessivamente. Então, você pode fazer essa busca também, filtrando essas revistas. Você pode selecionar todas e fazer uma exportação desse conteúdo e ver o que faz mais sentido para você. Mas eu sugiro, se você já conhece um título importante, né, um nome de uma revista importante, faça a busca aqui por title, por título, e eu vou usar como exemplo com vocês a revista de gestão do conhecimento. Vamos ver, ele já encontrou aqui, inclusive ele vai trazendo sugestões de nomes, né? Eu encontrei a revista que eu estou buscando, é uma revista referência na minha área, que é gestão do conhecimento, e eu faço um clique aqui para conhecer o perfil dessa revista. E aí, vejam, eu sei quais são as top métricas para ela, SiteScore, SJR e SNIP. Essa é a métrica do SciMego, ela leva em consideração as diferenças entre os campos de conhecimento. A mesma coisa ocorre para essa Source Normalized Impact per Paper. Então, ela é normalizada por campo, ela tem essa ponderação por campo. E a SiteScore, que é uma as métricas mais transparentes atualmente para o cálculo de uma métrica. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do cálculo, ele te mostra aqui a explicação da métrica. É uma revista que está indexada desde 1997 até a atualidade. É uma revista da Emerald e ela está indexada na grande área Business, na sub-área Estratégia e Gestão. Na mesma grande área de Business e na sub-área diferente, Gestão da Tecnologia e Inovação. Então, ela está em duas sub-áreas diferentes da grande área de Business, de negócios. Vejam abaixo que nós temos um tracker da métrica SiteScore. Vejam como a métrica é super transparente, vocês conseguem ter acesso às citações, ou seja, os trabalhos que estão citando, se eu fiz tudo que está em azul, nós conseguimos fazer um clique e conhecer esses documentos. Então, eu consigo conhecer aqui os documentos que estão citando esses trabalhos dessa revista, e conhecer os 488 documentos dessa revista que estão recebendo essas 6.000 citações. Então, com esse cálculo aqui, nós chegamos ao tracker de 12.5, que foi atualizado em 8 de novembro. Ele se atualiza mensalmente, essa métrica para a revista. Isso se vocês estiverem pensando em impacto, né? Selecionar a revista pode ser de acordo com a demanda de cada um de vocês. Então, é só um exemplo sobre essas questões de impacto. Além disso, eu tenho um ranking aqui da revista. Essa revista, dentro da área Estratégia de Gestão, está na posição 22 das 473 revistas indexadas nesse campo, Estratégia de Gestão. Então, ela é posição 22, ela está super bem se relacionada a todas as outras que estão indexadas nesse campo. Ela é posição 14 na área de Gestão da Tecnologia e Inovação, dentro das 281 revistas indexadas nesse campo. Então, é uma revista que está super bem posicionada. Eu posso conhecer toda a lista
Aqui eu vejo que são 281 revistas nessa área de gestão da tecnologia e inovação. Eu quero conhecer e saber quais são essas 281. Eu clico aqui em Site Core, Rank e Trend, seleciono o campo que eu estou interessada, gestão da tecnologia e inovação, e ele vai me mostrar aqui a lista agora das 281 revistas. Então vejam, ali eu encontro na posição 14 a que nós estávamos buscando inicialmente, e toda a lista completa das 281 revistas dentro de uma sub-área de conhecimentos, pessoal. Então é super específico isso. Aqui você tem todo um mapeamento buscando diretamente pela sua sub-área de conhecimento, então é muito mais direcionado para a sua linha de pesquisa. Então eu te dei duas opções já: a busca por resumo com processamento de linguagem natural e a aderência ao seu trabalho, via Journal Finder e via Scopus. Se você ainda não tem um resumo pronto, se você está começando a pensar na escrita do seu trabalho, aqui você já tem um mapa mais completo sobre as revistas, pensando um pouco mais na sua linha de pesquisa. Então, aqui está tudo muito bem detalhado para vocês. Além disso, de toda essa lista pronta, você tem aqui na parte superior direita a opção Compare Sources. E aqui você consegue, sources são as fontes, né? As fontes e Scopus. Então você tem até opção de comparar até 10 revistas. Eu já tenho pré-definida aqui a Journal of Knowledge Management, que é a revista que nós já estávamos buscando. Ele faz esse auto-preenchimento da revista, e eu posso buscar aqui uma outra. Eu vou usar a revista, uma das revistas que eu encontrei lá na minha lista do Journal Finder. Eu vou usar a Research Policy. Faço uma busca aqui em Search. Ele vai me trazer aqui resultados, o resultado da revista e resultados similares. Aqui eu encontrei a Research Policy. E agora ele popula aqui os nossos gráficos com a comparação entre essas duas revistas. Então, você tem aí todo um pensamento estratégico com métricas relativas a essas revistas, né? O que é mais interessante, não só em termos de impacto, né? Citações por ano, recebidas por ano, mas também, por exemplo, eu escrevi um artigo de revisão. É um trabalho que não tem a parte aplicada, né? É somente um trabalho de revisão. Eu sei, nessa métrica, porcentagem de review articles publicados por ano. Eu sei que a Research Policy não publica tantos trabalhos de revisão se comparada à Journal of Knowledge Management. Então, se eu tenho um trabalho de revisão, o mais interessante para mim seria essa primeira em relação à Research Policy. Então, é super interessante. Aqui você vai comparando até 10 revistas. Você pode fazer um primeiro filtro lá no Journal Finder, trazer, sei lá, os top 5, por exemplo, para Scopus, faça uma busca aqui pelos os títulos e compare as 5 em termos, aqui você tem 7 métricas para comparar as revistas, tá? Esse é o conteúdo mais principal que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Como um bônus, eu tenho uma outra ferramenta, inclusive muitas instituições no Brasil já têm acesso. Esse é um acesso individual por instituição. Então, grandes instituições, USP, Unicamp, Unesp, UFSCar, Unicamp, o FMG, o pessoal do Sul, tem muita gente já usando essa solução. Esse é um software analítico da produção científica. Então, confira com a sua biblioteca, na sua instituição, se a sua instituição já tem acesso a esse software, tá? Vocês podem fazer o acesso aí via dentro da instituição. Eu vou mostrar rapidamente um passo a passo aqui para vocês, que isso é só um bônus para hoje. Para o módulo de tendências mundiais. Eu estou fazendo uma busca por tendências mundiais nesse software, é um software analítico da produção científica, e aqui eu vou buscar pelo penúltimo ícone, tópicos, clusters e grupos. Eu fiz uma busca, de novo, pela palavra-chave gestão do conhecimento, e vejam que o Saival encontra, esse software, 410 linhas de pesquisa dentro de gestão do conhecimento. Então, aqui tem uma lista super completa sobre os temas, né, que você pode pensar em um mapa sobre a sua linha de pesquisa. Aqui tem tudo sobre a sua linha de pesquisa. Eu selecionei esse primeiro
que é um tema mais macro, né? Ele tem todos os outros tópicos dentro dele. Ele é um cluster de temas. Então, aqui, dentro dessa página, se eu tenho dúvidas com quem publicar, aqui na aba Authors, eu tenho essa opção de trabalhar com uma lista para buscar colaboração internacional. Eu tenho todos os top autores publicando na minha linha de pesquisa. Aqui está um mapa completo para vocês sobre colaboração. E colaboração, ela poderia ser de qualquer continente ou qualquer país. Então, se você quer buscar colaboração nacional, você pode buscar o Brasil aqui, filtrando a lista, né, por América do Sul e depois Brasil. Então, ele te dá, se você não está interessado em colaboração internacional, mas está interessado em colaboração nacional, você pode buscar por Brasil aqui. Na aba Scope of Sources, ele vai te trazer dentro da sua linha de pesquisa as top 100 revistas que mais publicam ativamente dentro da sua linha de pesquisa. Aqui não faz sentido buscar só América do Sul, então você pode buscar aqui as top 100. E tudo que está em azul é clicável, então eu tenho acesso a esses documentos e posso usar esses documentos para criar as minhas futuras listas de referências. Então é muito completo essa parte. E por último, pessoal, para deixar um tempinho aí para as perguntas de vocês, mostrar esse sumário, esse resumo, que traz aqui uma nuvem de frases-chave com maior relevância mundial. Então, se você utiliza esse termo, knowledge sharing, é um termo que está em verde em maior tamanho, então ele está em ascensão nesse período que eu estou pesquisando dos últimos 5 anos. Então, a gente está falando aqui de estado da arte da pesquisa, os últimos 5 anos, o que há de mais novo na nossa linha de pesquisa. Eu sei que knowledge sharing é um termo muito relevante mundialmente. Então, eu posso usar ou no meu título, ou no meu resumo, ou nas minhas palavras-chave, para garantir que esse trabalho seja encontrado por um pesquisador de qualquer parte do mundo fazendo uma busca dentro da base de dados que o meu trabalho está publicado dentro de uma revista que está dentro de uma base de dados. Então, se eu utilizo essa palavra relevante mundialmente no meu trabalho, eu tenho mais chances de receber visualização, e o trabalho que mais recebe visualização tem mais chances de ser citado. Então, eu sei aqui, por exemplo, que eu poderia pensar que transferência de conhecimento na minha área era uma palavra-chave interessante e relevante. Não necessariamente. Aqui ela aparece em azul em menor tamanho, então ela está em declínio nesse período de tempo. Então, knowledge sharing, para mim, é muito mais interessante do que knowledge transfer, né? Transferência de conhecimento.